Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais importantes da Igreja Católica, a Dei Verbum. É ela que nos dá, basicamente, as chaves para entender como a palavra de Deus é recebida, como ela é transmitida e, claro, como é interpretada ao longo da história. E aí já começa com uma pergunta fundamental, né? Como é que uma mensagem super importante consegue atravessar 2 milênios inteiros sem se distorcer? Pensa bem, parece um baita jogo de telefone sem fio histórico, só que com consequências eternas. É justamente esse desafio que a Dei Verbum se propõe a resolver. E para a gente entender essa solução, a gente tem que voltar lá para o comecinho. A comunicação de Deus não é apresentada como se fosse, sei lá, um único e-mail vindo do céu. É bem mais como uma longa conversa. Uma conversa que acontece dentro da história. A ideia central aqui é que essa revelação não é só um conjunto de regras ou informações, é algo pessoal. Deus se comunica através de ações e palavras que estão intimamente ligadas. Ou seja, os acontecimentos históricos mostram o sentido das palavras, e as palavras vêm e explicam o mistério por trás daqueles acontecimentos. Uma coisa amarrada na outra. E essa revelação é como uma história que vai se desenrolando em etapas, sabe? Começa com a própria criação do mundo. Depois ela se foca num povo específico, através de Abraão. Aí se aprofunda com Moisés e os profetas. E, finalmente, tudo isso converge e culmina numa única pessoa, Jesus Cristo, que é a revelação completa e definitiva. O ponto final. Então, para resumir, o que é essa tal de revelação divina? É o próprio Deus se mostrando, se comunicando, para que a humanidade possa conhecê-lo e ser convidada para uma comunhão, para uma amizade com ele. O objetivo final de tudo isso é a participação na própria vida divina. Ok, então a revelação está completa em Cristo. Beleza. Mas isso leva a gente para o próximo grande desafio. Como é que essa mensagem é passada para frente de um jeito confiável, geração após geração? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Se a mensagem é tão importante, o método de transmissão tem que ser a prova de falhas. E a Dei Verbum apresenta uma solução que tem, digamos, duas partes. Essa solução se apoia em dois pilares. De um lado, a gente tem a Sagrada Escritura, que é o registro escrito. Do outro, a Sagrada Tradição, que é a transmissão viva da mensagem, passada de pessoa para pessoa, desde os apóstolos. O ponto-chave aqui é que não são duas fontes diferentes, mas sim dois modos de transmitir a mesma e única fonte. E a ênfase é bem clara. Não é para escolher uma ou outra. A escritura e a tradição, segundo o documento, vêm da mesma fonte divina e devem ser tratadas com o mesmo respeito, porque uma apoia a outra. Elas caminham juntas. Certo. Então já temos a mensagem e como ela é transmitida. Mas agora, a coisa fica um pouco mais complexa. Com um texto que é considerado sagrado, como é que a gente entende ele do jeito certo? É aqui que entra o conceito de inspiração divina, que é uma ideia fascinante. A Igreja acredita que Deus é o autor da Bíblia, mas de um jeito que não anuma a humanidade dos escritores. Eles usaram sua própria cultura, seu estilo, suas habilidades para comunicar exatamente aquilo que Deus queria. Então, como é que essa interpretação deve ser feita? O processo envolve 4 passos. Primeiro, é preciso entender o autor humano, o contexto histórico e cultural dele. Segundo, cada pedacinho da Bíblia tem que ser lido à luz da Bíblia inteira. Terceiro, tem que levar em conta a tradição viva, ou seja, como a igreja entendeu aquele texto ao longo dos séculos. E, por fim, a interpretação final, a autêntica, é garantida pela autoridade de ensino da igreja. E isso nos leva à peça final dessa estrutura toda, ao mecanismo que une tudo e garante que a mensagem continue estável e autêntica. A melhor imagem para a gente entender isso é pensar num tripé. Isso mesmo, um tripé. Se a gente tira uma das pernas, o que acontece? Tudo desmorona. Essa estrutura de 3 partes é o que garante a estabilidade e a fidelidade da mensagem divina através do tempo. E quais são esses 3 pilares? São a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério, que é a autoridade de ensino da Igreja. O ponto crucial aqui, e isso é muito importante, é que o magistério não está acima da palavra de Deus. A função dele é servir a palavra, guardando e interpretando ela de forma autêntica para cada geração. A interdependência entre eles é total, não dá para separar. Eles formam um sistema todo interligado que trabalha em conjunto, sob a ação do Espírito Santo, para garantir que a palavra de Deus seja transmitida fielmente. Então, qual é a conclusão disso tudo?
Toda essa estrutura teológica que parece complexa tem um propósito bem prático: garantir que a Bíblia não seja tratada como, sei lá, uma relíquia no museu, mas sim como uma palavra viva, ativa, que transforma a vida da comunidade hoje. No fim das contas, tudo se resume ao porquê. O objetivo não é só ter uma precisão teológica, é a vida espiritual. A palavra de Deus é apresentada como uma fonte de força, como solidez para a fé e como alimento para a alma. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para reflexão. A Dei Verbum nos dá uma estrutura toda detalhada para entender e para interpretar. Mas no final, ela aponta para um mistério que exige uma resposta pessoal. Fica a pergunta: onde é que termina o trabalho da interpretação e onde começa o ato da fé?